Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Natiel Silva de Biologia, estamos aqui para falar de cadeias e teias alimentares. Afinal, todo ser vivo necessita de nutrição para a manutenção do nosso organismo, dos diversos organismos existentes. E quando nós falamos em cadeias e teias alimentares, nós precisamos lembrar três posições que os indivíduos podem possuir nas cadeias alimentares. O indivíduo pode ser produtor, um indivíduo que faz fotossíntese, que produz matéria orgânica, ou seja, é a base das cadeias alimentares. Os produtores, sim, são as bases das cadeias alimentares, geralmente representado pelas algas e pelos vegetais. Tudo bem? Quem não é capaz de produzir matéria orgânica, ou seja, os autótrofos, vai ser heterótrofo, como nós. Como nós não possuímos a capacidade de produzir matéria orgânica, nós temos então que ingerir, nós temos então que absorver, dependendo de qual for o organismo, nós temos que adquirir a matéria orgânica a partir de outro ser vivo. Então eu vou consumir outro ser vivo. Por isso então que eu sou chamado de consumidor. Quem produz matéria orgânica, produtor. Quem não produz, consumidor. E por fim, os decompositores, que geralmente estão no final das cadeias alimentares, das teias alimentares, que são organismos heterótrofos, porém que vão reciclar a matéria orgânica, vão permitir que a matéria orgânica seja cíclica. Lembra daquela famosa frase? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Essa é a ideia básica para a matéria orgânica. Os decompositores permitem que um organismo seja degradado, tenha o seu corpo decomposto, permitindo que esses átomos que faziam parte uma hora de um ser voltem ao meio e possam então ser incorporados a outro organismo. Então a matéria orgânica ela é cíclica, ela não desaparece no tempo. Beleza? Produtor, consumidor e decompositor. Show? Agora, ao longo de uma cadeia alimentar, que é uma sequência linear, onde um ser vivo se alimenta de outro, nós temos então que entender a posição de cada ser vivo na cadeia alimentar. Qual é o organismo que se alimenta de outro, que se aproveita de outro para obter a sua nutrição? A essa posição, a esse papel na cadeia alimentar, nós vamos indicar como nível trófico, a sua posição na cadeia alimentar. Natiel, então quer dizer, se toda cadeia alimentar começa com um produtor, o produtor sempre vai ser o primeiro nível. Perfeito. O produtor sempre é o primeiro nível trófico. Quem se alimentar do produtor é o primeiro consumidor. Então, eu vou chamar de consumidor primário. Quem se alimentar do consumidor primário é o segundo consumidor, ou seja, consumidor secundário. E assim sucessivamente. Natiel, então quer dizer que o produtor é o primeiro nível. O consumidor primário é o segundo nível, sim. Não queira achar que o consumidor primário é o primeiro nível. O primeiro nível é o produtor. Consumidor primário é o segundo nível trófico. Consumidor secundário é o terceiro nível trófico. Consumidor terciário é o quarto nível trófico. E assim sucessivamente. Beleza? Observe essa cadeia alimentar a seguir. Perceba que você observa um vegetal, um inseto, um sapo, a cobra e o gavião. Perceba então que a seta aponta para o indivíduo que está comendo outro. Ok? A seta aponta para o indivíduo que está se alimentando de outro. Natiel, o vegetal é o produtor, primeiro nível trófico. O inseto é o consumidor primário, segundo nível trófico. O sapo é o consumidor secundário, terceiro nível trófico. A cobra é o consumidor terciário, quarto nível trófico. O gavião é o consumidor quaternário, quinto nível trófico. Perceba que em uma cadeia alimentar, como é uma sequência linear, cada organismo só pode possuir um nível trófico. Ok? Contudo, em teias alimentares, a sequência não é mais linear. Não existe mais uma linearidade, onde um organismo só se alimenta de um outro organismo. Se eu adaptar essa mesma cadeia para uma teia, adicionando então uma coruja e o ser humano, por exemplo, se eu adicionar outros organismos, quebrando a linearidade, deixa de ser uma cadeia e passa a ser uma teia alimentar. Perceba aí que a coruja ela pode apresentar mais de um nível trófico, como se a coruja participasse de diferentes cadeias.
A soma de várias cadeias forma uma teia. Você poderia separar com certeza essa teia em diferentes cadeias. Então, em teias alimentares, o mesmo organismo pode ter diferentes níveis tróficos, ao contrário das cadeias, como no caso aí, por exemplo, da coruja. Fica fácil entender então, meus amigos? É muito simples. Agora, uma informação importante. Ao longo das cadeias e teias alimentares, nós temos fluxo de matéria e de energia. A matéria, como nós já falamos, ela é cíclica. Ela é incorporada aos seres vivos, ela é decomposta, volta para os seres vivos, é decomposta e assim sucessivamente. A matéria é cíclica, não se perde ao longo do tempo. Contudo, a energia, ao longo de uma cadeia alimentar, ela vai diminuindo. Quanto maior uma cadeia alimentar, menos energia o último nível vai receber. Agora, a energia não vai e volta. Ao contrário da matéria, que após a decomposição vai voltar a ser incorporada futuramente em outro ser vivo, a energia não. A energia tem um fluxo unidirecional. Ela só vai. Lembra daquela velha frase da física? Que energia se transforma? A energia vai sendo transformada em outra. Porém, a energia não vai e retorna ao longo de uma cadeia alimentar. Beleza? A matéria é cíclica, a energia tem um fluxo unidirecional. E questão de vestibular é sempre você lembrar que o fluxo de energia, a quantidade de energia diminui ao longo da cadeia alimentar. A quantidade de energia diminui de um nível trófico para o outro. Beleza? Lembrem sempre dessa informação preciosa. E, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Eu deixo um forte abraço. Tchau!